O Salmo 119, meus irmãos, ele é um salmo que exalta a palavra de Deus. Obrigado, Lucas. É um salmo que exalta a palavra de Deus. Trata a palavra de Deus como um tesouro, como um benefício, como uma herança, como conselheira. Trata a palavra de Deus como algo extremamente valioso, mais valioso do que tudo ao que o salmista tinha conhecimento naquela época. Então, isso é o que fala o Salmo 119. E a gente está vendo aí, lembrar um pouquinho das questões técnicas do Salmo, né? Ele é uma função didática. Então, é o maior salmo da Bíblia, ele está no meio da Bíblia, né? E é o maior. Ele tem 176 versículos, tá bom? E vocês que são bons de conta, vocês vão dividir por 8. Você vai chegar em 22 blocos. Esses 22 blocos, cada um desses blocos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Seria mais ou menos assim: os primeiros 8 versículos começariam com o que seria a nossa letra A, que é o Aleph, ok? Os outros 8 versículos começariam com a letra B, seria mais ou menos assim. E nós vamos tratar do terceiro bloco hoje, o terceiro bloco do Salmo. Então, ele começa do versículo 24, do versículo 17, e 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ok? 17 a 24. E é um recurso didático utilizado. Eu posso imaginar, a gente pode imaginar, talvez um professor de crianças, alguém com as crianças lá nos acampamentos do povo de Israel. Vamos lá, gente, vamos falar um versículo que começa com a letra A. Aí fala-se um versículo que começa com a letra A. Fala-se um outro versículo que começa com a letra B. E assim sucessivamente, tá? Essa que é a didática de vários salmos. Vários salmos, eles trabalham com esse tipo de recurso, tá? Os salmos também têm uma outra didática, que é pergunta e resposta, sabe? O salmista, ele te lança uma pergunta e ele mesmo responde, para orientar o nosso raciocínio para o que ele quer nos mostrar com aquele salmo. E na tradução que a gente tem para português e nas versões, o Salmo 119, ele não é assim, tá? Se você quiser achar os 8 primeiros versículos começando com A, os próximos 8 com B, não é assim. A nossa versão não pegou isso, tá bom? Vamos ler os salmos do versículo 17 ao versículo 24. Vocês estão passando aí? Beleza. Esse é o terceiro bloco. O terceiro bloco, a letrinha parece um V com um tupetinho assim, né? Um V de cabeça para baixo com um tupetinho. Parece um lambda do grego, né? Mas ele chama Gimel, tá bom? Trata bem o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está despedaçada de tanto desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendes aos malditos arrogantes, que se desviam de teus mandamentos. Tira-me da minha humilhação e desprezo, pois eu guardei teus testemunhos. Até mesmo os príncipes se sentaram e falaram contra mim, porém o teu servo estava meditando em teus estatutos, pois os teus testemunhos são meus prazeres e meus conselheiros. Então, o salmista, ele está falando os benefícios da lei do Senhor. Olha que interessante, só nesse trecho, desses 8 versículos, nós temos 8 formas diferentes da qual o salmista chama o que ele conhecia até então, que era a Torá e alguns dos livros dos profetas, o que para nós é a Bíblia hoje, né? Tá dando para ver a planilhazinha aí, a tabelinha? Tá? Então vamos lá, são 8 formas, olha só. No versículo 17, ele fala a tua palavra. No trecho repete uma vez. No salmo todo, repete 35 vezes.
A construção, a tua lei, nesse trecho repete uma vez, né? No Salmo todo, 23 vezes. Os teus mandamentos, ele repete no versículo 19, uma vez, e no trecho todo, no Salmo 119 todo, 25 vezes. Teus juízos, uma vez e 13 vezes, no Salmo todo. Teus mandamentos, repete aqui. Teus testemunhos, uma vez, nesse pequeno trecho, e 21 vezes no Salmo todo. Teus decretos, ou dependendo da sua versão, vai estar escrito estatutos, uma vez nesse trecho e 21 vezes no Salmo todo. Os teus testemunhos, no trecho, repete uma vez, duas vezes nesse trecho, e no Salmo todo, a gente já falou aí 21 vezes. O meu prazer, o prazer do salmista com relação à lei do Senhor, nesse trecho fala-se uma vez, no Salmo todo 3 vezes. Meus conselheiros, né? As leis do Senhor são os meus conselheiros, né? Fala uma vez e no Salmo todo uma vez, ok? O salmista, ele deixa claro o interesse e o empenho dele em fazer algumas coisas com a palavra de Deus. Primeiro, obedecer, guardar, observar, considerar e até mesmo escolher. Ele fala assim: Senhor, me ajuda a fazer boas escolhas. Olha, Senhor, eu escolhi obedecer a tua palavra. É isso que ele vai falando. Ele também deixa claro que ele está interessado em saber que a palavra de Deus é o melhor para ele, né? Ele deixa claro que haviam outras opções para ele, mas ele não queria. Ele queria conhecer da palavra de Deus a cada dia. E aí, meus irmãos, tem a pergunta: para que nós deveríamos imitar o salmista e ter esse interesse em obedecer a palavra de Deus, em conhecer, em guardar a palavra de Deus? Tão fora de moda, né? Está fora de moda. Qual a função disso? O que eu ganho com isso? Não é assim? Qual que é o meu cashback? Ao conhecer, ao obedecer, ao guardar as palavras de Deus. É uma pergunta justa, são perguntas justas e pertinentes. Quando você lê a Bíblia, qual o efeito disso na minha vida? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Existem muitos conhecimentos, meus irmãos, que são puramente técnicos e acadêmicos. Sabe? Dificilmente você vai estar prestando um socorro a alguém e vai precisar de se lembrar de uma fórmula matemática. Né? Você vai talvez precisar de se lembrar que, sei lá, dependendo do incêndio, você não pode jogar água, que é pior a situação, né? Mas várias informações técnicas, elas são puramente acadêmicas, elas não têm praticidade no dia a dia, exceto no ambiente de trabalho, né? Mas nós vivemos tempos muito, muito difíceis. Vocês estão vendo aí uma tempestade? Isso aí somos nós, mas com Cristo no barco, tudo vai bem, né? Esse é o nosso mundo, meus irmãos. Essa onda, né? Ou as ondas. Na Bíblia nós temos várias passagens falando do mar bravio, né? Temos até que Jesus acalma uma tempestade. A gente tem uma outra situação de os discípulos, eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem quando Jesus acalma aquela tempestade? A gente tem a situação do naufrágio de Jonas, onde Jonas participou, que ele estava ali, ele foi até a causa, né, de toda aquela situação difícil. Nós temos o naufrágio de Paulo, né, onde Paulo foi, naquele momento tão difícil, ele foi luz para todos aqueles que estavam ali. Paulo estava preso. Paulo não era um passageiro fazendo uma viagem turística. Ele estava sendo carregado para a prisão. Nós todos estamos vivendo tempos difíceis. Se você pega os hinos mais antigos das igrejas reformadas,
Seja aqui o Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana, seja o cantor cristão da Igreja Batista, a harpa cristã da Igreja Assembleia, você vai ver inúmeros hinos falando sobre tempestades, falando sobre dificuldades no mar. Porque, meus irmãos, isso foi escrito, essas músicas elas foram escritas nas épocas das grandes navegações. É mais ou menos como se hoje nós tivéssemos músicas escritas por alguém passando por uma turbulência muito difícil dentro de um avião. Então, esse contexto histórico é muito importante. Nós somos esse barquinho, a igreja do Senhor é esse barquinho. Só que o nosso Deus é maior do que essa onda. Mas Deus ele não vai pegar esse barquinho assim, ó, e tirar. Nós vamos enfrentar isso aí. É nesse contexto que nós estamos vivendo. Essa onda, meus irmãos, vocês são inteligentes, vocês são pessoas informadas. Essa onda é o sistema político, é o sistema econômico, é o sistema, agora inventaram até um sistema biológico, né? Só o basicão da ciência não serve. É um sistema técnico-científico para a gente poder enfrentar mais um problema no dia a dia. Mas o que a palavra vai nos fazer quando a gente encontra com esse sistema? Nós somos, como se fosse um oleiro, né, na mão do Senhor, e a gente tem textos bíblicos que nos falam isso. Nós somos atacados a todo momento, a perseguição contra a igreja, a perseguição da igreja, ela é real, o pastor André Valadão, ele está sendo cancelado e processado e um monte de coisa, por quê? Porque ele leu a Bíblia. E ele está sendo obrigado a retirar postagens que ele fez, porque ele leu a Bíblia. A palavra de Deus, ela ofende ao pecado, ofende ao pecador. Todos os dias você pegar os jornais, você pegar as notícias que você recebe. Antes a gente tinha uma notícia do Brasil e de um ou outro país, né? Hoje você rapidamente tem a notícia de todos os lugares. Em todo lugar está tendo perseguição contra a igreja. Todo lugar. Mas essa perseguição, ela é o agir de Deus, é o trabalho do oleiro. Isso às vezes é confortante, isso às vezes pode soar como, vai ter algo muito importante na minha vida, né? Fica uma situação até triunfalista. Mas às vezes a gente fala assim, Senhor, você não está demorando demais para fazer esse trabalho aí, não? Acelera o relógio aí, rapaz, está meio complicado. Mas esse que é o nosso contexto. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo, meus irmãos, que você está vivendo hoje, que eu também estou vivendo, ele nada mais é do que a Babilônia citada no livro do Apocalipse. Tá? Vamos lembrar, a gente está falando de Salmo 119, os benefícios, os valores da palavra de Deus, tá bom? Para que eu tenho que ter esse conhecimento, em que isso vai me ajudar? O nosso mundo hoje, vamos dar uma viajada, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 17 e 18, ele fala sobre a Babilônia, ele fala sobre a queda da Babilônia. Babilônia, ela não é uma posição geográfica. Ela não é. Babilônia é todo um sistema de comércio, um sistema de leis, um sistema econômico que nós vivenciamos ele hoje. A queda da Babilônia, como ela é falada aí no capítulo 18 de Apocalipse, ela ainda não aconteceu, tá? Ela ainda não aconteceu. Nós estamos vivenciando esse período agora com a igreja. Vamos dar uma olhada no capítulo 18, versículos 11, 12 e 13. Então, capítulo 18, a Babilônia caiu. Então tem um pessoal que está aqui de fora assistindo a Babilônia, né, que caiu, que eram os mercadores, que faziam negócios com a Babilônia. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro,
de prata, pedras preciosas, pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Meus irmãos, as mercadorias, os produtos, os valores em si, eles não são pecaminosos. Nós vivemos num mundo que a gente vai comercializar as coisas, tá bom? Vamos seguindo para a gente fechar o texto. Mas o que é vendido ali? Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, e de escravos, e até almas humanas. Meus irmãos, todo ataque que você recebe, não é para que o seu ouro seja levado, para que o seu imóvel tão suado seja perdido, para que o seu automóvel seja desvalorizado numa negociação. Não é. Esses ataques aos quais nós temos passado, e digo, volto a repetir, a Babilônia ainda não caiu, nós estamos vivendo isso. Almas humanas estão sendo negociadas. Todo dia, toda hora, todo momento. Todos esses itens aí para cima, né? Que a gente leu nos outros versículos, eles estão sendo negociados, toda hora, todo momento. Existem coisas lícitas nos negócios. Meus irmãos, almas humanas é negócio ilícito. E de tudo que está aí no texto, que os irmãos bereanos estão olhando aí para dar uma lida e confirmada, de tudo que está aí no texto, meus irmãos, a única coisa que é comercializada de forma sobrenatural são as almas humanas. Se você tem uma joia e você não sabe o valor, você vende aquela joia por R$100? Aí você encontra uma pessoa que sabe o valor daquela joia, ele fala, isso vale R$100.000? E aí vai para uma outra pessoa que conhece aquela joia, conhece ainda a história do material e fala, isso vale R$200.000. Qual o valor que tem a sua alma? Você já parou para pensar nisso? Uma joia, você conseguiu garantir o valor dela como? Com conhecimento. Levou até um ourives, uma pessoa que a conhece. Você fez a pesquisa aí na internet, né? E a sua alma? Qual o valor da sua alma? Tem alguém querendo negociar a sua alma. Meu corpo, minhas regras. Olha que frase bonita, né? Você acha que essa frase está falando do seu corpo, pura e simplesmente, ou da sua alma? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Você acha que isso está falando de liberdade dia a dia, liberdade civil, liberdade econômica, liberdade sexual, ou está falando da sua alma? Queridos, almas humanas estão sendo vendidas, estão sendo compradas. O nosso Senhor Jesus, Ele está comprando almas humanas? Está. Muitos ainda vão ser resgatados das trevas. Agora, o inimigo de nossas almas, ele continua fazendo isso, pregando o engano. Pregando o engano. Então, queridos, conhecer e viver a palavra, puramente a palavra. Conhecer e viver a palavra nos torna conscientes desses ataques. Nos torna conscientes da necessidade de proteção. Nós temos que estar protegidos. Protegidos pela palavra de Deus. Lá em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, né? O último item a falar é a espada da verdade, que é a palavra de Deus.
Em outro trecho de escrito de Paulo, ele fala que a palavra de Deus ela é uma espada tão cortante, que ela é capaz de separar o osso da medula, separar a alma do espírito. Essa é a palavra de Deus. Conhecer e viver a palavra nos torna conscientes que a nossa alma é algo precioso e desejável ao inimigo. Nós vivemos um surto de jovens que estão fazendo transição de gênero, de jovens que não sabem nem se vão, não escolheram nem a profissão ainda, decidiram que o menino não vai ser mais menino, que a menina não vai ser mais menina. Tem uma indústria farmacêutica pesada em cima, pesada. Esses dias eu estava assistindo um meme na internet, a menina falando assim: pai, eu queria pegar um avião aqui para um lugar assim. Não, minha filha, você só tem tantos anos. Aí ela vai pedindo várias coisas e o limite era a idade, né? Aí ela fala assim: pai, eu quero virar um menino. Ah, tudo bem, sobre isso eu não posso interferir. Você já pode fazer isso, sem até a família saber. Você acha que essa mudança de sexo, essa coisa de transgêneros, isso tem a ver com o corpo ou com a alma? Sabe? E teve um cientista que ele estava fazendo um estudo sobre as pessoas que estavam tendo transtornos psicológicos terríveis e até mesmo transtornos psiquiátricos, porque estavam arrependidas da transição. Não teve verbo para seguir o estudo. Não teve verba. Foi proibido avançar com esse estudo. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós todos estamos inseridos. Esse comércio terrível das nossas almas, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Conhecer e viver a palavra, porém, entretanto, nos torna conscientes do valor que nós temos diante de Deus. Nós não tínhamos valor nenhum. O valor que nós temos é simplesmente pelo resgate de Cristo em nós. Então, meus irmãos, fechando essa simples mensagem, queria até chamar o grupo de louvor para vir para cá. Quando fala a palavra de Deus, ele está pegando a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa. De capa a capa. Aqui na igreja nós temos uma Bíblia comemorativa. Meus irmãos, até o texto da Bíblia comemorativa é bênção. Você vai saber a história da igreja que você está aqui. Você vai visitar uma outra igreja, tem texto, né, da Bíblia comemorativa, até aquilo ali é bênção, né? A Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia, ela nos deixa consciente, quando a gente conhece e vive essa palavra, a gente fica consciente da necessidade de nós evangelizarmos, de nós ensinarmos sobre isso para as pessoas. Essa é uma necessidade tremenda na igreja. E a gente tem tido alguns encontros com o grupo de louvor, a gente tem trabalhado a questão do grupo de louvor ter uma função didática, né? A igreja, à medida que a igreja ela conhece a palavra de Deus, a igreja fica saudável, né? A igreja fica saudável. Não precisa nem de muita invenção, é Bíblia, é palavra. Meus irmãos, se alimente da palavra de Deus. Pode fazer o seu curso lá no coach? Pode, não tem problema não. Pode ver o seu como é que fala? Motivacional? Não tem problema, pode ver. Mas, meu irmão, arroz e feijão é Bíblia. Decora meia dúzia de versículos aí, entendeu? Se põe num propósito de ler pelo menos um capítulo por dia. Pega uma devocional, tem muita coisa legal, gente, muita coisa boa. Você que gosta de escutar música, né? E eu descobri, vou contar um segredo para vocês. Você faz uma conta lá no Spotify, aí você não quer pagar, né? Conta grátis. Você ouve uma musiquinha, aí vem comercial, né? Começa a escutar devocional e podcast evangélico. Não tem comercial. Tem tanto livro evangélico que as pessoas narraram
4 horas, 6 horas, teve um irmão fazendo isso e está lá. Audiobooks. Vai ser bênção para você. Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Você quer estar fortalecido para esses ataques aos quais temos passado? Palavra de Deus. Palavra. Não tem jeito. Palavra de Deus. Palavra de Deus.